E aí, seja muito bem-vindo e bem-vinda para mais uma aula comigo, o chefe Fábio Correia, confeiteiro e especialista em chocolate. E eu vou te ajudar através dessa aula, através de todos os meus conteúdos, a fazer de você uma pessoa com segurança para poder trabalhar com chocolates, para você fazer chocolates cada vez mais firmes, mais brilhantes, com segurança, sem medo da temperagem. E o tema dessa aula de hoje é como você organiza a produção dos seus doces dentro de casa, de forma a correr tudo bem e você também se sentir segura para trabalhar com seus doces, para entregar os seus doces, para fazer as encomendas que você vier a fazer aí. Quem aqui tem essa dificuldade, tem esse problema de organização, se sente perdida dentro de casa quando tem que produzir alguma coisa, tem que dividir espaço com família, tem que dividir espaço entre as panelas do almoço, da janta, com as suas panelas dos doces. Já escreve para mim aqui qual é o seu maior problema, qual é a sua maior dificuldade com isso. E quando eu pensei em trazer esse tema para você hoje, eu me lembrei muito da minha própria experiência, da minha própria vivência, do que eu mesmo passei durante os meus momentos iniciais de confeitaria e chocolateria, que me fizeram avançar e muito, não só na questão técnica, mas na questão da minha segurança para poder cada vez mais estar pegando mais encomendas. Eu conheço um monte de gente da confeitaria, que tem medo, inclusive, de colocar a cara na rua, botar os produtos na rua para venda, porque tem medo de não dar conta. E esse medo de não dar conta vem de você não estar conhecendo, sabendo como organizar tanto os seus conhecimentos técnicos de produção, quanto os seus conhecimentos de logística, para você trabalhar dentro de casa. E eu me lembro que eu comecei bem pequenininho, né? Talvez eu tenha começado até menor do que você que está começando agora. Até menor do que você que talvez não esteja começando agora, quando você começou. Porque eu comecei sem saber absolutamente nada. Eu comecei bem pequenininho, produzindo chocolate, na cozinha apertadinha do meu apartamento. Na época a gente morava num apartamento pequenininho. E eu não tinha nada que fosse exclusivamente para os meus doces. Afinal de contas, eu era um camarada que não sabia nada de cozinha, não tinha pretensão nenhuma de fazer doces para vender, e eu estava fazendo alguma coisa ali só como hobby, só como prazer mesmo. Então não tinha por que eu comprar coisas específicas para confeitaria, né? Era só um hobby. E eu não tinha nada que fosse exclusivo para os meus doces. E como eu não tinha nada exclusivamente para fazer os meus doces, como eu sempre tinha que dividir utensílio, né? Talheres, panelas, geladeira, fogão, isso acabou sendo mais um motivo para eu me dedicar e me organizar ainda mais. Para eu criar uma forma de organização para que as minhas produções, mesmo que caseiras, mesmo que de hobby, pudessem rolar tranquilamente. Então eu tinha que dividir as panelas dos meus doces com as panelas das comidas de casa. Vê se você também não passa por isso ou já passou por isso. Se você já passou e já venceu essa parte da desorganização, me deixa saber. E se você ainda vivencia esse problema, me deixa saber aqui também, tá? Eu tinha que dividir as panelas dos doces com as panelas das comidas de casa. Eu tinha que dividir o espaço na despensa, que olha, não era grande. Sabe aqueles armáriozinhos que a gente compra pronto nas lojas de móveis aí que tem nas esquinas em loja de bairro? Nós compramos na loja de bairro. Para o nosso apartamento, assim que a gente casou, um armáriozinho pequenininho, cara, devia ser dessa largura, assim, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez. E eu tinha que dividir o espaço desse armário com um prato, com talher, com panela de casa, com as minhas coisinhas da minha prática ali dos doces, né? Eu tinha que dividir o uso do fogão, porque eu não tinha micro-ondas, eu tinha que derreter chocolate em banho-maria. Os meus recheios, eu tinha um único recheio que era feito no fogo e a partir dele é que eu criava todos os outros recheios que eu vendia.
eu tinha que dividir o uso da geladeira de casa com os doces que eu fazia. E olha, eu acho que a divisão do uso da geladeira é o pior de todos. Esse ponto eu acho que é o mais complicado, o mais desafiador de todos esses problemas é dividir o espaço da geladeira. Porque quando a gente faz doce, normalmente doce pega bastante cheiro. E na geladeira de casa, o que mais tem é coisa com cheiro. Então acabava interferindo e eu tinha muita dificuldade com isso, tá? E eu tinha que dar conta de fazer os meus doces organizadamente, sem fazer zona, o que eu nem sempre conseguia, de uma forma que a minha esposa não viesse a reclamar do que eu estava fazendo e de uma forma que ela não viesse a falar que não queria mais aquilo. Porque quem ainda não me conhece minha história, quem conhece um pouco mais talvez vai lembrar, eu nunca tive apoio para fazer os doces. Eu nunca tive desapoio também, né? Não sei nem se existe essa palavra. Eu nunca tive... ela nunca foi a pessoa de não querer que eu faça. Mas ela também nunca foi de vai lá, faz e tal, não sei o que. Ela era neutra. Então eu precisava me organizar de um jeito que eu não desse motivo para ela falar para parar com aquilo, porque era aquilo que eu queria fazer. E aí, dentro desse cenário, é óbvio que eu não comecei organizado, é óbvio que eu errei bastante, é óbvio... Pra você ter uma ideia, a minha cozinha era... É porque você não consegue ver o tamanho dessa sala, mas era menos da metade dessa sala, que era pequenininha, tinha a porta, uma cozinha de apartamento, tinha a porta sanfonada, branca, e eu fechava a porta da cozinha para poder fazer o meu chocolate. E mesmo com a cozinha fechada, com a porta fechada, eu conseguia sujar a sala do outro lado da porta com chocolate, para você ver o nível de organização que tinha. Então eu tive que aprender a me organizar para que isso não acontecesse mais. E se você já passou por isso, ou ainda passa, você sabe que isso traz grandes problemas. Ou se você não sabe, ou se você acha que isso não te traz problemas, eu quero trazer luz aqui, tirar as vendas dos seus olhos para que você enxergue quais são os problemas que você talvez esteja enfrentando e talvez nem saiba. Então eu vou colocar aqui, inclusive escreve para mim aqui nos comentários, quais são as consequências que a desorganização da produção de casa traz para a sua vida. E eu vou escrever algumas aqui, deixa eu ver se dá para você ler aqui, ó. Quais são as consequências que a desorganização traz para a sua vida na confeitaria, na chocolateria? Escreve para mim aqui enquanto eu vou falando aqui, ó. Falta de ingrediente, por que isso é uma consequência? Porque se você não se organiza, na hora de você fazer, você vai se deparar com a situação que faltou alguma coisa ali que você não viu antes. Ingrediente vencido, não sei qual que é pior, se é falta de ingrediente ou vencido. Você vai utilizar, você vai pegar para fazer sua encomenda, às vezes uma caixa de leite, às vezes um ingrediente seco, que você abre e se dá conta que está vencida, e você vai ter que o quê? Correr para a rua para poder providenciar. O que, na consequência, traz o atraso da produção, pode ocasionar atraso na entrega, se você deixar para produzir muito próximo, sem ter verificado algumas coisas que a gente vai falar aqui mais para frente, você pode acabar atrasando sua entrega. Eu acabei não botando aqui, mas atraso na entrega traz o problema de um feedback negativo pelo seu cliente, e ao invés de ele te indicar, pode ser que ele te contraindique, o que é pior do que não indicar. Produtos mal acabados, você está na pressa, você fez em cima da hora, está na pressa, cansada, e na hora de você caprichar naquele último detalhe, você deixa para lá porque o cansaço está dominando. Outro problema bem grave aqui, ó, erro de produção. O que é o erro de produção que você pode acabar tendo por falta de organização? Você pode errar o pedido. Aconteceu já comigo, encomendas de macarrons amarelas. Deixei, na época, para o meu sócio fazer, porque eu não estava na cidade, eu tinha viajado. Só que por falhas em vários pontos, não é somente
na desorganização, existem outros pontos que são importantes dentro de um negócio. Ele acabou fazendo, ao invés de amarelo, acabou fazendo laranja. Você lembra, né? Acabou fazendo a foto desse. Eu tenho foto, inclusive eu tenho, a gente pode postar depois. E ele acabou fazendo laranja. Pô, mas qual o problema, né? Para mim, para você agora, nesse exato momento, problema nenhum. Mas imagina você com toda a sua decoração de uma festa de criança, por exemplo, que era o caso, amarela, e você queria combinar aquele macarrão com uma lembrancinha, com a decoração de uma mesa, que também estaria amarela, e chega um negócio laranja. Não é legal. Por mais que o doce seja gostoso, por mais que você saiba fazer, que seja perfeitinho, que todo mundo goste do sabor, o combinado não era esse. Então, por várias falhas, inclusive na logística, inclusive na organização da cozinha, isso aconteceu comigo já, e não foi legal. Qual foi a consequência da desorganização num todo? A gente errou na produção, a gente entregou um produto errado, e ainda tive um prejuízo, porque eu tive que dar de presente uma outra batelada, uma outra encomenda, na mesma quantidade que eu ofereci para tentar contornar a situação. Eu ofereci uma outra batelada, para uma outra data, e mais para o fim do ano, naquela ocasião, a pessoa pediu, e aí a gente fez tudo o possível para não errar de novo. Então acontece, tá? Erro de produção também. Essas consequências são as menores. De todos os problemas que você pode ter, acredito que esses são os menores, apesar de graves. Mas existem problemas que são ainda mais graves do que esses e que podem te afetar diretamente. Não só na produção em si, daquele caso, daquele dia, mas na sua vida pessoal, na sua vida de relacionamento em casa, na sua vida num geral. Ansiedade. Se você não se organiza para produzir, quando chega a hora você fica ansiosa, não sabe o que faz primeiro. Outro problema, frustração. Quando acontece a frustração? Quando você produz na ansiedade, por falta de organização, não sai do jeito que você planejou, não sai do jeito que você queria, não fica perfeito como você quer que fique. E aí você se frustra. Isso vai minando a sua segurança. Você vai deixando de ser uma pessoa segura. Você pode até estar acostumada a fazer algumas coisas. Talvez seja até pior do que isso. Talvez você esteja acostumada a viver desse jeito. E isso é uma merda. Isso você não pode deixar acontecer, tá? E essa frustração vai minando a sua confiança. Essa ansiedade vai minando a sua confiança, a sua segurança. Ou você tem medo de não dar conta porque você já está abarrotado de trabalho. Que bom, parabéns por isso. Ou você tem medo de não dar conta, mas não sequer tem demanda que ocupe as suas 8 horas de trabalho diário, e o seu medo de não dar conta não vem da confeitaria, vem de problemas que você está vivendo dentro da sua casa. Outro problema, que é desorganização, e a gente vai resolver aqui, tá? Boa parte da organização da produção. Fica comigo até o final, que eu vou te dar passo a passo aqui, o que eu sempre fiz para manter as minhas encomendas, as minhas entregas todas em ordem, sem problemas nenhum, tá? Fica aí. Mas primeiro eu preciso mostrar para você o problema que você está vivendo, que talvez você nem saiba. Frustração, estresse, e aqui é em português, tá? Por isso que é estresse, senão seria stress. Estresse. O que mais? Escreve para mim aqui nos comentários. O que mais você percebe que é um problema vindo da falta de organização? Olha aqui, olha o que acontece aqui com você também, ó. Conflito na família. O que é essa porcaria desse conflito na família? As pessoas decidem fazer um almoço diferente no dia que você tem para fazer o chocolate. Escolhem fritar batata frita no dia que você tem que fazer temperagem de chocolate e fica aquele calor na cozinha. Outro conflito na família. O seu marido ou sua esposa chega em casa depois de um dia de trabalho e você está lá com a cozinha toda zoneada. Aí tem bandeja, bowl em cima do sofá, em cima da cama.
em cima da mesa de jantar, aí sua família que estava fora, que está chegando, seu filho, seu esposo, não gosta daquela situação porque chegou da rua, do trabalho, cansado. Não que você não esteja cansado, mas você não está se organizando, pô. Não é isso que você quer. Você não quer conflito na sua família. Porque se a sua família traz conflito para você, antes de você arrumar de resolver a confeitaria, você tem que arrumar a sua vida aí com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. E conflito na família é uma das piores situações que você quer. Porque sem isso aqui, sem a sua família entender que você está fazendo para colaborar com o sustento de vocês, se sua família não entende isso, bota a mão na cabeça, reflete e crie argumentos para conversar e convencer a família de que isso é importante não só para você, mas para eles também. Eu falei para você que eu nunca tive desapoio, né? Nunca tive ninguém que falasse, isso não presta, isso não vai dar certo. Nunca tive. Mas eu nunca tive apoio. Então eu estava livre para fazer e, a depender do que eu trouxesse de resultado, eu ia convencer ou não a minha esposa de seguir aquilo. E funcionou, tanto consegui mudar essa situação, que eu levava bombom para vender no meu trabalho e ela levava para vender no trabalho dela. Tá? Se fosse uma pessoa que realmente não apoiasse de fato ou que não quisesse, não ia fazer isso. Não ia pegar o que eu faço para poder vender lá. Então, você tem hoje conflito na família? Não precisa me contar qual o problema. Só escreve aqui se tem ou se não tem. Eu quero saber. E muitas das coisas que eu estou dizendo aqui vão te machucar. Por quê? Porque são problemas que você está vivendo que a gente precisa resolver. Outro problema que traz insegurança. Já falei da insegurança. A insegurança pode ser de não saber tecnicamente produzir alguma coisa, que esse é um problema que a gente resolve com tranquilidade, com método, né? Apesar, inclusive, todos os alunos do curso Chocolate Masters entram no curso, tem um método de aprendizado, tem um método de desenvolvimento, tem um método de acompanhamento, tem um método a seguir e com relação à parte técnica, a gente mata. Digo mais, até com relação a esses probleminhas de vermelho aqui, a gente consegue ajudar também, tá? Medo. Você também vai enfrentar medo se você não tiver organização na sua casa, organização da sua produção. Qual medo? Meu Deus, será que vai dar tempo de eu produzir tudo isso que eu tenho que fazer para aquele dia? Gente, será que essa receita aqui vai dar certo? Sabe um outro medo de onde vem? De você querer vender coisa que você nunca testou. Você vai vender uma coisa que você nunca testou, eu já recebi várias mensagens. Fábio, pelo amor de Deus, me ajuda com isso aqui, me dá uma receita disso. Eu falei, não dou. Você vendeu, o negócio não sabe fazer, se vira. Medo. O medo vem do despreparo. O medo vem da insegurança. Você precisa olhar para dentro e se preparar cada vez mais. Estar preparado para o momento que a oportunidade bater na sua porta. A gente não se prepara para as vitórias, a gente não se prepara para aproveitar uma oportunidade quando ela surge. Não dá tempo. Você se prepara antes. Eu estou desempregado. Não consigo investir num curso. Ótimo. Você vai esperar ficar empregada para você trabalhar 8 horas por dia no seu emprego, chegar em casa cansada, para aí sim você investir no curso e aí o tempo que você tem para descansar em casa, você vai usar para estudar confeitaria e aí vai deixar a sua família de lado nesse período? Mas eu estou muito cansada. É tudo uma questão aqui de prioridades também, tá? Então todos esses problemas aqui afetam diretamente a sua produção, a sua evolução, seu lucro. No final das contas, né? Não só de dinheiro. E a pior, eu acho que, não sei se é a pior, acho que todas essas são bem ruins. Mas tem uma aqui, que você trabalhou pra caramba, não se programou, não se planejou, trabalhou, fez as encomendas até o último segundo, último minuto, tá morta, recebeu o seu dinheiro e a sensação de que não valeu a pena aparece. Porque você trabalhou pra caramba e acha que o valor que você recebeu não compensa
e aí você acaba achando que está vendendo barato demais ou que seu cliente não quer pagar. Isso aqui tudo é problema seu, você que não se organizou. Como que eu fazia? Eu trabalhava nos meus doces, a cada 2 dias mais ou menos, eu fazia os bombons, né? Eu comecei vendendo bombons, aqueles bombons caseiros, e eu fazia os bombons para mais ou menos 2 dias. Às vezes eu fazia dia sim, dia não, às vezes eu fazia um dia, pulava 2, às vezes eu tinha que fazer todos os dias, mas em média, na maioria das vezes, eu fazia a cada 2 dias, ou seja, dia sim, dia não. Um tempo depois, as encomendas começaram a aparecer, e aí eu tive uma necessidade, que era me organizar de forma a não perder nem as vendas pronta entrega, que eram os bombons, e nem cometer erros com a produção das encomendas, dos eventos, que são esses problemas aqui que me gerariam, e que deve estar gerando na sua vida também. E como que eu fazia? Eu tinha um caderno onde eu colocava ali as minhas vendas diárias do pronto entrega. Se eu vendia, cara, hoje eu não faria mais, talvez, dependendo do caso até faria, mas se eu vendia que a pessoa pagava na hora, anotava ali, se era fiado eu botava ali também, de preferência esses, para a pessoa lembrar depois que ela tinha que me pagar. E eu tinha também que colocar ali algumas pequenas encomendas. Às vezes a pessoa não queria 1, 2 bombons, ela queria, sei lá, 5, 10, 15 para levar para casa no final de semana, eu anotava ali também. Mas quando surgiram as encomendas maiores, aniversários, casamentos, reuniões familiares um pouco maiores, eu não usava o meu caderninho. Eu usava um quadro branco, que é exatamente esse cara aqui, ó. Não é esse não, esse aqui, ó. Esse quadro aqui me acompanha há muito tempo, provavelmente desde 2010 eu tenho esse bichinho aqui. E aqui eu colocava semanalmente ou quinzenalmente as encomendas que eu tinha para fazer naquele período. E aí eu botava lá, por exemplo, entramos no mês, eu pegava lá os primeiros 15 dias do mês e colocava ali encomenda de fulana, qual doce que era, quantidade e dia da entrega. Se não fosse suficiente, se não coubesse os dados suficientes ali no quadro, eu ia para o computador, e eu tinha no computador também arquivos, no Word mesmo, dizendo o que era cada coisa. Não só isso, também o contrato de cada encomenda, com tudo detalhadinho que eu precisava entregar para aquela encomenda, para eu não ter problemas nenhum no futuro. E uma vez por semana, eu ia verificar a minha agenda, por mais que eu já tenha colocado no quadro, cada 15 dias, uma vez por semana eu tinha que ir lá no meu quadro e olhar o que eu tenho para fazer nessa semana, para eu poder me planejar, para eu poder ver o meu estoque, para eu poder conversar em casa, né, que tal dia ou outro eu ia precisar parar as atividades da casa para poder eu produzir, tá? E aí a gente combinou. Eu combinei com ela que a gente ia separar não só determinados dias para produzir, como também aquele armáriozinho que a gente comprou pequenininho, a gente combinou que um pedacinho dele ali seria para eu guardar as minhas coisas da confeitaria. Ó, presta atenção que tudo isso que eu estou te contando, além da história do que eu passei, é também as orientações que você vai levar para aplicar aí na sua casa, tá? E aí a gente tinha, por exemplo, um lugar dentro do armário para isso, era pouca coisa, né? Eu não fazia muito ainda. E tinha, por exemplo, uma regra, que é uma regra muito importante, se você ainda não se deu conta, eu preciso que você se dê conta e passe a usar. A regra é, o ingrediente que vence primeiro é o ingrediente que sai primeiro. Com relação ao ingrediente, sempre use essa regra. Quem vence primeiro, sai primeiro. Para você não ter o quê? Ingrediente vencido no seu estoque, tá? Mesmo que pequeno. Quando eu falo de estoque, não é para você abarrotar a sua despensa com um monte de coisa. É para você controlar à medida que a necessidade vai aparecendo. Porque, vamos lá, existe a situação que você tem poucas encomendas,
né? Normalmente quem está no início tem menores quantidades de encomenda e você precisa de um estoque mínimo. Você vai dar preferência, por exemplo, a produtos que faltam no mercado com frequência. Você vai dar preferência a produtos que oscilam demais o preço. E aí você vai sempre aproveitar promoções, tá? Para você ter ali. Se você tem quantidades, número de encomendas grandes, se você já faz muitos eventos no mês, aí já é melhor você considerar ter uma quantidade maior de estoques, tudo separadinho, registrado no seu computador, no seu Excel, porque olha só, se você quer ter um negócio de sucesso, se você quer se sentir segura para vender os seus produtos, seus chocolates, eu nunca vi, não conheço empreendedora de sucesso que faz o controle todo no celular. Precisa de um computador, precisa saber mexer. Ah, mas a minha filha faz para mim. Ah, minha sobrinha posta no Instagram para mim. Esquece isso. Passe a ser independente e responsável pelas coisas do seu negócio, porque ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer e só você deve fazer. Então, com relação a ingredientes, uma regra importante que eu acho legal anotar aí é: quem vence primeiro, sai primeiro. E o que eu tinha no meu estoque, basicamente, para você se situar aí? Eu tinha um pouco de chocolate, eram poucos, né, poucas barras diversificadas, porque eu morava perto da Garoto e eu usava Garoto na época, eu só usava Garoto naquela época, então sempre que eu precisasse, por mais que faltasse no mercado em geral alguma coisa, um chocolate, né, que às vezes falta, dependendo da marca que você usa, eu morava pertinho da loja da fábrica, então eu ia lá e conseguia consumir, eu não precisava ter um estoque grande. Mas, por exemplo, eu botei outro exemplo de ingrediente aqui, leite condensado, não preciso ter um monte, mas eu sempre tinha uma boa quantidade e sempre aproveitando as promoções, porque era o tipo de ingrediente que varia bastante de preço de um supermercado para outro, e eu estava sempre ligado nos preços, sempre. Era eu que saía sempre para comprar, então eu sempre sabia onde estava bom, onde estava ruim, e quando estava bom demais eu ainda verificava a validade para não ter ingrediente vencido e para saber que se ele vence primeiro, ele sai primeiro também. Com relação aos ovos, por exemplo, o recheio que eu fazia levava bastante ovos. Só que eu não tinha estoque de ovo. Quando eu ia produzir é que eu comprava. Isso é a minha situação naquela época, pequenininho. Uma coisa que eu usava bastante, pasta saborizante. Alguém usa pasta saborizante aqui? Ajuda muito a gente diversificar os sabores, principalmente de quem está no início, tá? Que ainda não conhece as técnicas da autoconfeitaria, que hoje eu gosto muito, que hoje eu uso bastante para criar os sabores. Pasta saborizante também. Só que aí, o que eu fazia? Eu comprava aquelas que eu sabia que vendia muito, que era eu botar no meu cardápio e vender bastante. Como que eu sabia isso? Porque eu fazia, né? E aí eu vou te dar agora mais uma dicasinha. A arrumação do seu estoque deve ser pelo menos quinzenal, que era o que a gente fazia lá. Para quê? Por quê, né? Porque à medida que você vai usando, você vai trabalhando, você empurra um negócio para lá, puxa outro para cá, pega outro que está lá atrás e vai virando uma bagunça. Quem é que está com estoque hoje? Se eu pudesse hoje me teletransportar para sua casa aí e eu fosse olhar o seu estoque, quem aí estaria com o estoque bonitinho, arrumadinho? Se vocês pudessem vir aqui hoje, ou a qualquer momento, eu garanto que vocês iam ver o meu estoque arrumadinho. Todo controlado, todo categorizado. Então isso é importante para você não ter também problemas na sua produção, na sua organização. E eu vou dar um exemplo para você aqui de evento que eu fazia e como que eu me programava. Agora é a hora de você dar aquele risco nas anotações que você está fazendo assim, ó, e começar a anotar o passo a passo que eu fazia para você também fazer e se organizar na produção dos seus doces. Assim, quem não tem estoque de nada, tá com problema. Porque se você pretende fazer os seus doces para vender e você não tem estoque de nada, você vai ficar refém dos preços que estiverem no mercado quando você for fazer.
Porque tem produto que não é perecível. Ou se é perecível, né? Vamos botar num geral que todo produto é perecível. Ele tem um tempo de estoque, um tempo de shelf life, uma validade longa que você consegue ficar com ele guardado por muito tempo, tá? Então, não ter estoque de nada e só comprar quando precisa é um dos grandes erros que você comete, porque o preço do produto que você produz lá, produto A, você vai precificar. Você vai fazer a ficha técnica e precificar. Tá? Certinho. Sem multiplicar por 3, sem multiplicar por nada disso. Fazer a ficha técnica. Você fez a ficha técnica. Você fez a ficha técnica baseado no preço que você foi lá no supermercado hoje e comprou. Só que você não tem estoque nenhum. Você foi lá, comprou, fez, entregou. Na semana seguinte, você vai ter que fazer de novo para outra pessoa. E aí? Você não tem aquele ingrediente. Quando você vai comprar, ele já está em outro valor. Subiu. Na hora de você precificar, o preço acaba sendo outro. Você cria uma bagunça no seu negócio, na sua cabeça, cria uma desorganização que vai não só atrapalhar você a vender naquele momento, como vai atrapalhar você a divulgar para vender o seu produto, porque você não sabe qual é o preço médio padrão dele, e ainda vai te dar insegurança, porque você não sabe o que vai acontecer na semana que vem. Se a gente tiver uma oscilação um pouco maior de inflação, você é capaz até de tomar prejuízo. Imagina você pegar um evento, um casamento, como eu já fiz vários, de 500 doces, de 2.000 doces, e você ficar refém da oscilação do preço lá na véspera de produzir. Isso acaba com qualquer negócio, tá? Então, lista quais são os seus carros-chefe, quais são os ingredientes que você consegue comprar que tem uma validade maior e mantém uma quantidade mínima ali que te garante a produção do seu dia a dia para suas entregas, caso você faça e venda, e para encomendas também adaptado para isso, o mínimo possível para você poder pelo menos garantir o preço médio, porque vamos supor que você gaste, vou chutar aqui um número. Vamos supor que você gaste 10 caixinhas de leite condensado para fazer uma encomenda grande de brigadeiro. Se você deixar para comprar essas 10 caixinhas uns 2 dias antes de você produzir, um dia antes, você vai pagar um preço X. Mas se eu tô lá, passei num supermercado, vi que está na promoção, comprei num preço mais baixo, nem que ao invés de eu comprar 10, eu vou manter um estoque mínimo aqui de 5, por exemplo. Mas eu não comprei a X, eu comprei a X menos tanto. Quando eu for precisar complementar comprando mais 5 para ter as 10 caixas que eu preciso para minha encomenda, o valor médio da minha caixinha de leite condensado não vai ser nem o da promoção, o preço baixo que eu paguei, mas também não vai ser o preço máximo que eu estou comprando na hora. Vai ser assim, a gente vai conseguir reduzir o preço do mais caro, aumentar um pouquinho do mais barato e achar um preço médio. Isso é que vai fazer com que você tenha um preço de venda padrão fixo para os produtos que você faz, sem ter surpresas nem para você, nem para o seu cliente quando ele for encomendar. Vamos começar então agora com o passo a passo do que eu sempre fiz, recomendo que você faça para as suas entregas, para os seus doces. Vamos para o passo a passo. Normalmente, sempre, que eu pegava uma encomenda, eu verifico, como eu já expliquei, quinzenalmente eu boto no quadro, atualizo, uma vez por semana eu olho, e aí, como quinzenalmente eu coloco lá no meu quadro, colocava no meu quadro, quinzenalmente também eu vou verificar o meu estoque. Então, 15 dias antes, não da entrega, 15 dias antes da produção. Qual a diferença? Existem produções que você começa 2 dias antes, 3 dias antes de entregar, uma semana antes de entregar, depende do doce que você faz. Então, 15 dias antes de você começar a produzir, você vai verificar novamente seu estoque, ver se tem tudo que você precisa, organizar o seu estoque, como eu falei aqui, para não ter as coisas bagunçadas, e você vai providenciar o que faltar. Se alguma coisa estiver faltando, você sabe que vai precisar, você vai providenciar, vai sair para comprar.
E muita atenção aqui nesses 15 dias, na hora que você for fazer isso, com os insumos que estiverem muito na conta. Sabe aquela receita que você precisa de uma caixinha de creme de leite para fazer? Aí você olha no seu estoque, você tem uma caixinha de creme de leite, aí você acha que tá beleza? É com isso que você tem que tomar cuidado. No dia que você for fazer a sua produção, se essa caixinha de creme de leite estiver estragada, você vai ter que sair correndo para poder comprar. Então nunca deixe que o seu estoque fique na conta, certinha. Outro exemplo, quem faz macarrons, por exemplo, hoje eu domino macarrons, eu faço ele de olho fechado, com o pé amarrado nas costas e o outro coçando a cabeça. Só que para quem não tem o domínio, até para quem tem o domínio é recomendado. Você vai fazer, você tem uma quantidade lá de farinha de amêndoas que você vai usar na receita. A produção de macarrons, como muitos de vocês já devem saber, se você não domina, ela é uma surpresa, né? E aí você tem a quantidade certinha de farinha de amêndoas. Na hora que você vai fazer, se der errado, se você perder uma parte, você vai ter que se virar para poder arrumar mais. Então, o ingrediente que está muito na conta, muito certinho, também é perigoso. Cuidado. De uma semana antes, a 10 dias antes, mais ou menos, né? De 10 dias a uma semana antes, você vai planejar a sua produção. O que é planejar? Você vai ver todos os doces que você tem que fazer e você vai listar ali as etapas, né? Existem doces que numa etapa só você faz. Existem doces que você precisa fazer uma massa, fazer um recheio, fazer uma cobertura para depois juntar. Né? Tem doces que você precisa fazer uma base de torta para depois fazer o recheio. Tem doces que você tem que fazer o recheio primeiro para esperar ele ficar pronto. Então você vai organizar, planejar a produção. E principalmente, de 10 dias a uma semana antes, conversar com a sua família. Lembra aqui dos conflitos na família? Fulano, fulana, eu tenho encomenda pro dia tal, então tal dia eu tenho que começar a fazer, tá? Então eu vou precisar da cozinha nesses horários, nesse dia. Então, ó, se vai chegar nessa época aqui, eu vou ficar um pouquinho mais inacessível porque eu vou estar dando conta das encomendas. Terceiro passo, de 1 a 2 dias antes da sua produção, você vai providenciar o máximo das refeições da sua família para não ter problema com isso também. Se você sabe que vai começar a produzir amanhã e que você vai levar 2 dias para terminar, uns 2 dias antes, você faz o almoço e a janta para aqueles dias que a sua cozinha vai estar ocupada com seus doces. Porque você não quer conflito na família. Você não quer estresse. Eu acho que você não quer, né? Se você quiser estresse, você deixa todo mundo com fome aí e depois me conta que... Não, me conta não. O que aconteceu? Também, de 1 a 2 dias antes, além de você providenciar o máximo de refeições da família que você puder, Fabi, estraga comida. Não, com 2 dias comida nenhuma estraga. E eu aposto que todo mundo aqui já comeu comida de 2, de 3 dias aí. Tá? E não mata ninguém também fazer isso por um determinado tempo, até que você tenha demanda suficiente para ter o seu espaço para isso, que sempre foi um sonho para mim. É um sonho? Sempre foi um sonho para você? Me conta. Se é ou já foi um sonho seu ter um espaço para você produzir os seus doces. Só para isso, que não se mistura outra coisa. Porque era um sonho para mim, eu consegui e eu quero que, se você também tem esse sonho, também consiga, tá? Também, na mesma etapa, 1 ou 2 dias antes, já faz o mise en place de tudo que você vai precisar. Fábio, não sei o que é mise en place. Mise en place é a etapa inicial de separação dos ingredientes, utensílios, equipamentos e tudo que você precisa preparar para fazer sua receita. O mise en place ajuda você a não sair correndo para comprar um ingrediente que faltou. Ajuda você a não precisar ligar para o cara do gás, porque o seu gás acabou. Né? Fazer o mise en place é deixar tudo separadinho. Obviamente, tudo que pode ser feito antes. Cá entre nós, quase tudo, talvez tudo você consegue fazer o mise en place antes. O que é de geladeira, você faz o mise en place, deixa na geladeira. O que é seco, que é fora de geladeira, faz mise en place, deixa fora. É só utilizar uns potinhos aí certinho que você consegue fazer.
Por exemplo, um exemplo de mise en place de bombom que eu sempre precisei fazer, sempre fiz. Participei de eventos, participei de festas grandes. Uma das coisas que eu mais fiz sucesso, que eu fui altamente reconhecido, é a produção dos bombons coloridos, pintados, que você deve conhecer. Só que eu não consigo. Era inviável pela quantidade de bombons que eu fazia, eu pintar e fazer o bombom no mesmo dia. Então, por várias vezes, eu tive que pintar o bombom um dia antes ou 2 dias antes, para só no dia seguinte fazer a casquinha e rechear. Isso é mise en place também. Passo 4. No dia. No dia de quê? No dia da produção. No dia da produção. No dia que inicia a produção, porque tem produção que leva mais de um dia. Acordar cedo, mas finalizar as refeições que talvez você não tenha finalizado, as refeições da sua família. Ligar, pedir a marmita, né? Pedir a pizza. Segunda coisa aqui no dia da produção. Foco 100%. Foco 100% na sua produção. No dia que você estiver começando a produção, no dia que você estiver produzindo dentro de casa, você não pode ficar no WhatsApp. Você não pode ir para o Netflix. Você não pode parar para assistir a Ana Maria Braga. Não pode parar para ver a Fátima Bernardes, o William Bonner. O foco da produção é na produção. Atrapalha se você fizer qualquer outra coisa, atender telefone, ficar atendendo o filho que está pedindo isso, está pedindo aquilo. Conheço pessoas que o filho fica atrapalhando pedindo as coisas e o filho é uma criança de 29 anos de idade. Né? Então, conversa aí. Dá seu jeito. Sem mimimi, sem desculpa. Fazer algumas unidades a mais. Aquele produto que é um pouco mais sensível, que quebra fácil, que é um pouco mais sensível, faz alguns a mais, só para você não correr riscos desnecessários, tá? Contratempos que podem acontecer e você acabar perdendo. Você fez aquela decoração super delicada de chocolate para colocar em cima do seu bolo, só que você só fez uma. Aí na hora de você colocar, você esbarrou e quebrou. Aí você tem que fazer de novo. Armazenar devidamente, armazenamento, e embalar tudo certinho. Embalar e armazenar tudo corretamente e identificado, tá? Para você não ter que ficar abrindo caixa depois para saber o que é. E tem mais que não cabe aqui, eu vou falar para você. Até aqui, a gente fez o antes da produção até a produção. Agora é no dia da entrega. O que tem no dia da entrega? Você vai verificar tudo que você fez aqui no dia da produção, ver se está tudo ok, ver se não ficou nada faltando. Na hora de entregar, se é você que vai levar, isso tudo aqui é exemplo meu, tá? De que eu fiz, de fato, isso. Vai levar, vai entregar no cerimonial, na casa de festa lá de alguém e tal, chega uns 15 minutos antes. Para você não se estressar. Para você não ficar com ansiedade, tá? Nem para você, nem para o seu cliente que vai lá, tá esperando chegar o doce. Porque pensa comigo, se você está se sentindo ansiosa, frustrada, estressada com esse monte de problema, o seu cliente está inseguro, porque ele não sabe se você realmente tem o compromisso de entregar o que você combinou. Então, para que você tire essa desconfiança, essa insegurança do seu cliente, assume para você essa responsabilidade, faz um favor de chegar 15 minutos antes. Liga para ele antes de sair de casa. Ó, fulano, tô saindo agora para te encontrar lá no lugar combinado. Vou chegar aí uns 10, 15 minutos antes do que a gente combinou para você ficar tranquilo, tá? Ao entregar, pelo amor de Deus, não entrega e sai. Entrega, seja para quem for, seja para o dono da festa ou para alguém que está organizando, orienta a pessoa o que ela tem que fazer com aquilo. Ó, fulano, esses aqui são para você colocar na mesa principal, sei lá. Ó, esses doces aqui,
Se você não for arrumar a mesa agora, eles têm que ficar na geladeira até a hora de arrumar a mesa. Esse daqui pode deixar no ambiente que não tem problema, tá? Orienta, de acordo com o que você faz, o que a pessoa que está recebendo tem que fazer. Procura saber, essa é boa. Procura saber, se você está entregando num evento, tá? Quem são os fotógrafos, quem é cerimonialista, quem é o florista, quem é o decorador. Faz contato com essas pessoas ali na hora, no momento da entrega, né? Depois de ter entregado, faz contato com essa galera, porque esse pessoal costuma fazer foto e fazer fotos muito boas do que está rolando. E nas fotos tem os seus produtos. E você vai usar essas fotos depois, tá? Faz contato com eles para você no futuro entrar em contato e pedir. E eu quero dar uma dica extra baseada na minha experiência de entrega de produtos, tá? Quero contar uma história rapidinha que aconteceu comigo uma vez e eu criei uma forma nada mirabolante, simples, para evitar que eu passasse por problemas com o cliente. Teve uma vez que eu fui entregar uma caixa de doces, não lembro se era brigadeiro, não lembro se era bombom, acho que com certeza tinha macarrão, porque quase todas as minhas entregas tinham macarrão. Entreguei para as pessoas, uma delas pegou a caixa, levou lá para dentro para guardar, enquanto eu fiquei falando com a outra, conversando algumas outras coisas com outra pessoa na festa. Em determinado momento, eu reparei que quando a pessoa levou a caixa de doce, ela parou, abriu a caixa e comeu os doces que eram da festa. E essa pessoa, ela não era dona da festa, não era prestador de serviço, eram pessoas do salão, que trabalhavam naquela empresa, naquele cerimonial. E isso me chamou muita atenção, eu fiquei muito pau da vida com aquilo, e eu decidi que eu não queria trazer nenhum problema para mim, porque imagina só, o dono da festa chega no horário da festa e vê que não tem a quantidade de doces que ele comprou, que ele contratou. O problema é de quem? É seu. Porque você entregou, por mais que você tenha entregado tudo certo, e entre a sua entrega e a festa aconteceu alguma coisa que você não se garantiu, que você é isento de responsabilidade, o problema cai para cima de você. Então a dica extra que eu te dou aqui, que foi o que eu fiz, eu criei um protocolo de entrega. É uma folha de papel no Word, com um parágrafo. Ó, eu, pontinho, pontinho, confirmo que recebi a encomenda de fulano de tal, seu nome, correspondente a X brigadeiros, X tortinhas, X bolinho, X macarrão, etc. Assinado, CPF, pronto. Você comprovou que você entregou exatamente o que foi pedido. Se daqui 2 horas, 3 horas, na hora da festa, tiver faltando, você vai mostrar para o seu cliente, que ele vai questionar você, provável. Você fala, ó, eu entreguei o que foi combinado e quem recebeu foi o fulano. Pergunta a essa pessoa o que aconteceu. Aí você você se exime desse problema, tá? Essa é dica extra, isso é dica de quem já viveu na prática. Não é dica de professorzinho que só dá aula não, tá? E aí, os 2 últimos passos. 2 dias depois da festa ou do evento ou da sua entrega, entre em contato com aquele fotógrafo, aquele decorador que você conversou lá, pede as fotos. Normalmente eles vão ceder as fotos tranquilamente. O único detalhe é que nas fotos deve vir a logomarca dele ou uma marca d'água, mas não tem problema nenhum quanto a isso. E o último passo, 1 semana depois da sua entrega, faz contato com os responsáveis por aquele evento, por aquela festa, por aquele casamento. Pergunte aí, ó, foi tudo bem na sua festa? Eu entreguei lá naquele dia, tal, os convidados, o que eles acharam? Qual foi a experiência? O que você sentiu lá quando viu seus convidados provando os doces que você comprou, que você encomendou comigo? E aí você deixa o seu cliente falar. Deixa ele falar tudo o que ele quiser falar. Seja bom ou ruim, críticas positivas, negativas, deixa ele falar. Não fique se justificando. Se ele falar qualquer coisa
que você não concorda, avalia muito bem se vale a pena você contra-argumentar ou não. Porque normalmente são essas críticas que você deve ouvir, tem que ouvir e tem que fazer uma autoanálise para melhorar os pontos que precisa melhorar. Normalmente é isso. Eu desconheço, não vou falar que desconheço não, mas é muito raro os clientes que dão um feedback negativo só por prazer, só para poder falar mal. É muito raro. Normalmente pega os feedbacks positivos, deixa a pessoa à vontade para ela falar o que ela quer, porque dificilmente alguém vai te dar um feedback negativo assim na sua cara. A pessoa tem que ser muito verdadeira. Existem algumas pessoas que fazem, mas não são a maioria de jeito nenhum. Então você faz o seu trabalho o máximo possível para deixar ela à vontade, para ela dar o feedback que ela precisa e que ela quer dar e que você quer ouvir mesmo sendo bom ou ruim para você melhorar, tá? Então todos esses passos aí, esse é o passo a passo da organização da produção dos doces em casa. Tudo isso que a gente falou, se você aplicar, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito mais segura para poder produzir e vender os seus doces, porque eu estou aqui para te ajudar nisso. Eu estou aqui para fazer com que você faça os seus chocolates aí firmes, brilhantes, com segurança, aí na cozinha da sua casa e possa prosperar e evoluir muito no seu negócio, tá? Tem uma pergunta aqui, se você acha válido levar uma degustação para esses profissionais que você falou, fotógrafo, decoradores, cerimonialistas. Eu acho válido sim você providenciar degustação para os profissionais que você sabe que vão estar trabalhando ali. Mas tudo que você faz tem que ser estratégico. Todas as suas ações, todas, isso é literal, todas as suas ações têm que ser estratégicas. Você pode levar? Pode e deve. O momento de levar não é naquele momento. Não é na hora da entrega da festa. Você não está ali levando os doces para a festa da pessoa, aproveita e vê o fotógrafo e dá uma degustação. Não é ali. Ele não está nem aí para o seu doce ali naquela hora. Ele está cagando e andando para o seu doce naquela hora. Ali ele está preocupado com a foto dele. O decorador está preocupado se o jarro que ele mandou botar ali, se a outra pessoa não botou para lá. Ele não está querendo saber disso. Mas você faz o contato, pega o endereço, agenda um dia para você ir lá se apresentar e aí você leva a degustação para ele. Aí eu acho que vale a pena.